A pergunta que todos nós nos fazemos nesse momento de aprofundamento da crise é: por que nós chegamos até aqui? Outra pergunta essencial nessa questão é: como sair dessa crise? Porque a crítica, ela é importante e será feita no que tange exatamente a fazer a boa pressão. E o parlamento tem por obrigação fazer a boa pressão. Mas também é preciso que o parlamento exerça o seu papel fiscalizatório e que o parlamento possa também estar propondo caminhos. Eu sou um deputado de oposição ao governo do Estado, mas jamais farei oposição por oposição. Sou oposição propondo aquilo que tem que ser feito. E é nesse exato sentido que nós acabamos de protocolar, agora há pouco, sobre o número 10.032, com a assinatura de mais 29 parlamentares, o requerimento pedido de uma CPI para auditar as contas do Estado do Rio de Janeiro e, mais do que isso, para refletir e apontar caminhos da crise econômica. Fazemos a proposta dessa CPI ao lado do deputado Paulo Ramos, no sentido, junto com a bancada do PSOL e 29 deputados que assinaram esse requerimento de CPI, para mergulhar nas contas do Estado e demonstrar naquilo que for apurado os erros e os equívocos de prioridades que o Estado tem escolhido. Eu não farei aqui uma defesa do governador em exercício Francisco Dornelles. Por que não? Porque esta crise e essa decisão não é única e exclusiva do Dornelles. É uma decisão do governo do Estado que lá está. Porque não mudou o secretariado, é o secretariado do Pezão, é o secretariado de Sérgio Cabral. É esse secretariado que continua comandando o Estado do Rio de Janeiro. É muito fácil escolher alguém e colocar esse alguém como vilão. E aí, se cai o vilão, está tudo resolvido. Uma ova. Porque enquanto não se mudar a estrutura, enquanto não se mudar o pensamento, as coisas continuarão como estão. E o Estado do Rio vive nesse pensamento há muitos anos. Se o servidor público não sabe quando vai receber, se recebe no 10º dia útil, se o pensionista inativo receberá só seu salário em 12 de maio, isso não é produto de algo ocorrido nessa semana. Isso é algo que vem de muito tempo. E aí, eu quero fazer apontamentos importantes. A Casa, o Legislativo, deve cumprir o seu papel fiscalizador e, por isso, uma CPI. Mas a Casa também deve fazer indicativos. E, na minha visão, o Estado deve suspender de maneira imediata todos os pagamentos, inclusive a publicidade oficial. Na minha opinião, o Estado deve suspender imediatamente o pagamento de juros e dívidas a todos os bancos que deve, porque os juros que o Estado do Rio de Janeiro paga, consegue pagar todo mês a folha de pagamento dos ativos e dos inativos. O Estado do Rio deve, inclusive, fazer o estudo se deve ou não decretar a moratória. Sei que pode parecer pouco decretar a moratória. Pode parecer 500 milhões de reais apenas, por contas não concretas e não fechadas, passíveis de erro. Mas 500 milhões de reais, por exemplo, paga a folha da saúde, da segurança e da educação do Estado do Rio de Janeiro. É preciso tomar medidas concretas no enxugamento da máquina. É inadmissível que se tenham 15 mil cargos de confiança no Estado do Rio de Janeiro. Eu não sou contra os cargos comissionados,
mas sou contra os cargos que são cabide de emprego, cabides político-eleitoreiros para ajudar companheiros nas suas cidades durante as eleições municipais. É preciso, deputado Eliomar, cortar pelo menos 35% desses cargos. E não adianta vender a falsa ideia de cortar a secretaria quando as estruturas são mantidas. Porque cortar uma secretaria, mas manter todos os empregados em outras secretarias, de nada resolve. A resolução é cortar de forma real na própria carne. Meus amigos, o momento é de profunda reflexão, mas não dá só para ficar refletindo sem ação. Hoje, o estado do Rio de Janeiro vive algo parecido com a União. Não há governo federal e também não há governo no estado do Rio de Janeiro. Se no governo federal há uma profunda crise política, no ano passado essa crise política não atingiu o estado do Rio de Janeiro. Mas nesse ano, por o pé ser grande e o ouvido pequeno, a crise política se torna inevitável. E o parlamento se vê obrigado a assim ter que tomar as medidas de forma mais austera para corrigir rumos. O estado do Rio de Janeiro não tem um planejamento. Planejamento esse que fica evidente, porque imaginem vocês, se hoje a situação é grave, a probabilidade é de ser ainda mais grave no segundo semestre. Porque no primeiro semestre você tem o pagamento de IPVA, você tem o pagamento de vários tributos e o estado do Rio de Janeiro não consegue pagar o salário já em abril. Imaginem vocês, se as medidas não forem adotadas agora, o que será do segundo semestre do estado do Rio de Janeiro? Haverá uma total paralisação do serviço público e um efeito dominó, porque se engana quem acha que quando o servidor público deixa de receber, é apenas a família do servidor público ou do aposentado que é prejudicada. É um grande engano. Primeiro, porque afeta todo o serviço público. E segundo, porque afeta a cadeia econômica do estado do Rio de Janeiro. É um verdadeiro efeito dominó. Porque quando o sujeito que está ali na tribuna protestando não paga a sua conta em dia, não paga o seu aluguel, alguém deixa de receber. E quando esse alguém deixa de receber, ele vai cortar primeiro no emprego, vai cortar primeiro nas outras famílias, e aí o problema se torna ainda mais gigantesco. Eu acredito que nesta casa há homens muito sérios e com técnica aguçada para ajudar o Estado a sair da crise. Mas também acho que não deve se confundir os papéis, porque alguns podem sustentar que a Alerj deveria compor o gabinete de crise do Executivo, e eu discordo. A Alerj deve exercer o seu papel independente de fiscalização e, por isso, acredito que nesse momento mais pertinente é uma CPI que possa estar fazendo a auditoria das contas do Estado, analisando a crise econômica e fazendo de forma acelerada apontamentos e estudos que o Executivo até o presente momento não teve a capacidade de fazer. Eu quero agradecer aos 29 parlamentares que assinaram esse requerimento de CPI e espero que a Casa possa estar fazendo e cumprindo com o seu papel e com o seu dever. O Parlamento está unido e tenho certeza que os caminhos podem estar aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. No Palácio das Laranjeiras, eu não acredito mais.